Já ouviu falar do cara que sequestrou um voo de passageiros para jogar o avião em cima do Palácio do Planalto, em Brasília? Deixa eu te contar como foi isso, porque essa história logo logo vai parar nos cinemas. No dia 29 de setembro de 1988, há exatamente 35 anos, um maranhense chamado Raimundo Nonato entrou no voo 375 da VASP, aquela companhia aérea que não existe mais, armado com um revólver calibre 32 e 98 balas de bagagem de mão. Na época, o Brasil vivia uma crise econômica, com inflação galopante e altíssima taxa de desemprego. O Nonato estava sem trabalho, todo endividado e culpava o presidente da República na época, o José Sarney, pela sua desgraça. Ele então se aproveitou da segurança frágil dos aeroportos naqueles tempos e entrou armado num voo que ia de Belo Horizonte para o Rio, disposto a colocar em prática um plano mirabolante para se vingar do Sarney. Passageiros, aqui é o comandante Murilo. Sejam bem-vindos ao voo VASP 375. Previsão de turbulência durante o nosso voo. Isso aqui é um sequestro! Quando a tripulação estava servindo a refeição de bordo, ele se levantou e começou a andar com firmeza em direção à cabine do piloto. Depois de dar um tiro que pegou de raspão num comissário de bordo, ele começou a disparar em volta da maçaneta da porta da cabine. Algumas balas atravessaram, atingiram o painel de controle, uma bala feriu na perna um copiloto que viajava de carona no avião. E aí o comandante ficou desesperado, falou para o copiloto do voo abrir a porta e deixar entrar aquele maluco. Quando o Nonato entrou na cabine, ele deu um tiro na cabeça do copiloto que abriu a porta e mandou o comandante mudar a rota do voo e ir para Brasília. O comandante viu o colega dele ali morto no chão e tratou de obedecer às ordens do Nonato, mas também, ao mesmo tempo, começou a elaborar um plano para acabar com aquela insanidade. Quando estava chegando perto de Brasília, o avião já estava sendo acompanhado por 2 caças da Força Aérea Brasileira, esperando ordens para derrubar o Boeing 737. Só que isso não foi necessário, porque o comandante avistou lá do alto o aeroporto de Goiânia. E aí decidiu fazer uma manobra arriscadíssima para tentar neutralizar o sequestrador, que estava de pé na cabine sem cinto de segurança. Ele realizou uma manobra chamada Tunô, que é um giro sobre o eixo longitudinal da aeronave. Ao final do giro, o Nonato ainda estava consciente, então o piloto fez uma segunda manobra, que foi um mergulho em espiral de 9.000 metros de altitude. Ao final desse mergulho, o maranhense estava finalmente desmaiado no chão e o comandante pôde aterrissar a aeronave. Só que essa história não acaba aqui. O Nonato acordou depois da aeronave pousada e fez de refém o comandante. E aí começou aquela situação de sequestro dentro de um aeroporto. As autoridades cercaram, os policiais cercaram a aeronave e começou uma negociação. Nonato não tinha desistido do plano dele e exigiu que fosse providenciado um outro avião para ele concluir a vingança dele e matar o Sarney. As autoridades providenciaram essa aeronave. O Nonato saiu do avião com o comandante de refém, mas ao entrar no segundo avião, se deparou com agentes da Polícia Federal que estavam lá dentro escondidos, esperando por ele. Houve então um tiroteio, Nonato ficou ferido e foi levado preso para um hospital. Passou 5 dias internado e a equipe médica dizia que ele estava se recuperando bem. Só que ao final desses 5 dias, veio a notícia de que o Nonato tinha morrido, em circunstâncias misteriosas, que levaram a equipe médica a dizer que ele poderia ter sido envenenado. Um legista disse que ele morreu por causa de uma condição de saúde prévia, anterior ao sequestro. Mas ficou no ar aquele clima de mistério. Por que o Nonato morreu? Depois disso tudo, o comandante do voo, que se chamava Fernando Murilo Lima e Silva, virou um herói nacional, porque essa história parou o Brasil na época. Hoje, pouca gente sabe que isso aconteceu. Em dezembro, estreia um filme baseado nesse sequestro, chama O Sequestro do Voo 375. Tem direção do Marcos Baldini, que dirigiu filmes como Bruna Surfistinha, e roteiro escrito pelo Luza Silvestre, que também escreveu o argumento de Estômago e Medida Provisória. Atenção, equipe de entrada, assumir posição. Nós teremos uma chance.